no fim de semana, muita gente me mandou mensagem pedindo para que eu comentasse o 7 de setembro, os eventos de 7 de setembro, o oficial, matinal, no sábado, digamos assim, oferecido pela presidência da República, pelo presidente Lula, um evento que deveria ser impessoal, de Estado. Eu acho chatíssimo, tenho muita dificuldade em entender o evento, a desfile, parada militar de 7 de setembro, sinceramente. Mas historicamente, foi um evento de Estado, né? Impessoal. Nos últimos anos, sobretudo com Bolsonaro, isso foi transformado, corrompido, transformado num evento de afirmação ou reafirmação de força, de vínculo com os militares do presidente Bolsonaro, com os seus militares, né? O meu exército, as minhas forças armadas. Aí isso foi reduzido 7 de setembro, e a gente viu, até criou o conceito que eu exploro ainda, que explorei muito ao longo desses anos, do 7 de setembro permanente, né? Diluídas as fronteiras do que seria um evento de Estado impessoal, aquele grande evento bolsonarista em vários lugares, mas especialmente em Brasília, cada ano com um discurso de enfrentamento, de alimento à lógica bolsonarista, que depende dos conflitos, dos choques. Isso já está superado. Eu já escrevi muito sobre isso, já teorizei muito sobre a corrupção do 7 de setembro, que eu devo dizer é um evento que ele favorece a corrupção da sua finalidade. Enfim. A seu modo, Lula também faz isso. Claro que de maneira menos espetacular, menos beligerante, bem menos beligerante que Jair Bolsonaro. Nós vimos vários 7 de setembro muito violentos verbalmente, da parte de Jair Bolsonaro, né? E de reafirmação desse vínculo. Lula usou o 7 de setembro agora como se fosse um evento dele, né? O nosso 7 de setembro, o próprio José Mussi falou sobre isso, como se fosse um evento de Lula, como se ele estivesse recebendo, para dar recados. O evento lulista, digamos, portanto, seria matinal, e o evento bolsonarista vespertino, à tarde. O grande convidado, na primeira fila, Alexandre de Moraes, ao lado, bem próximo, a Lula. Não havendo razões formais, pensando na hierarquia dos poderes, para que Alexandre de Moraes estivesse ali. Pacheco, Arthur Lira, que nem estava, mas Pacheco, Luiz Roberto Barroso, os presidentes dos poderes e tal. Os outros ministros do Supremo, por exemplo, via-se, os que lá estiveram, um pouco mais ao fundo, né, do palanque das autoridades, mas ao lado de Lula, na primeira fila, como uma espécie de homenageado na parada militar, no 7 de setembro, Alexandre de Moraes. Lula não age, e é legítimo, Lula não age sem cálculo político. Então, a homenagem a Alexandre de Moraes, consistindo numa espécie de prestação de homenagem ou de desagravo prévio, né? De desagravo antecipatório, sabendo que Bolsonaro iria atacar, investir contra Alexandre de Moraes à tarde, ditador, tudo mais, Lula se antecipa e acolhe o ministro, né? Como se fosse um seu ministro, como se fosse um ministro de Estado e não ministro de Corte Constitucional. Então, o evento lulista de 7 de setembro foi uma homenagem a Alexandre de Moraes, um desagravo antecipatório a Alexandre de Moraes. Isso precisa ficar registrado, até por ser uma observação óbvia, né? Lula fez um gesto. E aí cada um vai entender de uma maneira.
governo que governa com o Supremo, a constituição de bancada governista no Supremo, inclusive no enfrentamento relativamente à questão das emendas parlamentares, vai cada um puxar para o seu lado. Nada disso teria acontecido se o ministro Alexandre de Moraes não tivesse ido. Ele tinha essa opção. O convite de Lula tinha, nem é o que me mais interessa, tinha um cálculo político, né? De não tem almoço grátis, não tem café da manhã grátis, certo? De prestação de solidariedade ao ministro da Suprema Corte, desagravo. Lula tinha uma intenção ao fazer isso. Havia uma intenção ao colocar Alexandre de Moraes simbolicamente no local em que foi colocado, no palanque, mas Alexandre de Moraes não era obrigado a ir, e tinha desculpa mais óbvia para não ir. Eu sou ministro de Corte Constitucional, isso é um evento cada vez mais político, o Supremo vai ser representado pelo nosso presidente, pelo presidente Barroso, não faz sentido eu ir. Isso portanto, um argumento corretíssimo, desconsiderados todos os ruídos, todas as questões, os choques que existem. Mas aí, bom, se o convite é político, existe a resposta de natureza política também, certo? Então, Alexandre de Moraes poderia ter dito: não vou porque não é o momento, não vou porque estou exposto, não vou porque exposto está o Supremo Tribunal Federal por meio da minha figura. Havia centenas de variações para possíveis explicações sobre sua não ida. O mais grave de tudo isso foi o pós-evento matinal. Foi o pós-homenagem a Alexandre de Moraes, o presidente Lula convidou para um churrasco. Houve um churrasco no Alvorada, vários ministros do governo presentes e também ministros do Supremo. A lista, porque não era só Alexandre de Moraes. Estavam também Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso virou um arroz de festa, né? Não perde uma. Tem carnaval, a Sapucaí, os bicheiros tudo lá na pista, e ele, que não tem nada a ver com aquilo, que não é, digamos assim, autoridade carnavalesca, ainda bem, né, ministro? Não é autoridade carnavalesca, o Salgueiro na avenida e o ministro lá. Camisa de linho, calça de linho, sambando, desfilando ali. Já falei muito sobre isso. Não perde uma oportunidade de se expor. Ministro do Supremo na festa. Eu adoro carnaval, adoro escola de samba, mas é uma contradição. O que o ministro do Supremo estava fazendo na pista da Sapucaí? O que o ministro do Supremo, presidente do tribunal, está fazendo de churrasco de presidente da República? Sinceramente, gente, perdeu-se a noção de limite das coisas. O 7 de setembro, desagrava Alexandre de Moraes, depois churrasco. A turma vai para o churrasco de Lula. Ministros do governo e os ministros do Supremo lá. E Alexandre de Moraes churrascando com Lula. É claro que estão preocupados, nem aí, para a opinião pública, para a percepção da população sobre esses atos, mas a percepção existe e é ruim para o Supremo Tribunal Federal. É péssimo para o Supremo Tribunal Federal. Eu até me desculpo por ter de dizer essa obviedade aqui. Não expressa saúde. Esse tipo de convescote. Eu repito, o presidente da República e aqueles ministros de Estado, eles têm foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, não podem churrascar junto, não podem. Quer dizer, podem, né? Não deveriam. Nessas horas,
eu elogio a ministra Carmen Lúcia. Votos deploráveis recentemente. Votou pela censura a um filme no período eleitoral. Censura. Votou pela censura. A juíza do Cala a Boca já morreu. A juíza do voto histórico. Contra a censura prévia. Trabalhei muito contra a censura prévia. Veio aquele voto memorável de Carmen Lúcia, mas é a mesma juíza que, tempos depois, votaria pela censura a um filme, com a desculpa de proteção ao processo eleitoral contra a desinformação. É sempre essa desculpa, né? Sempre uma desculpa virtuosa para se censurar em qualquer época, em qualquer período, sempre em defesa de algum valor. Fecha esse parênteses, Carmen Lúcia erra, mas nós não a veremos com Vescote assim. Idem Rosa Weber, não vê. Você não vê o Edson Fachin. Não me lembro. O ministro do Supremo hoje, ele participa dos... Bom, ele é juiz total, né? Ele pode ser juiz total. Ele é delegado, investigador, promotor, julga, vítima, é tudo. Mas ele também é um grande homem público, né? Hoje se transformou nisso. Tem também, as pessoas perguntam, o que você achou da manifestação bolsonarista na Avenida Paulista? Então, eu me lembro, no passado, trabalhava numa rádio, e a rádio fazia cobertura ao vivo das manifestações, assim, transmissão, reportagem lá em loco, né? Isso ainda em 2019, e acho que foi em maio de 2019. Para mim era um evento aquele, começo do governo Bolsonaro, que não fazia o menor sentido, mas ao mesmo tempo, para quem tivesse dúvida, exprimia muito bem o que era o bolsonarismo, para quem tivesse dúvida. Maio de 2019, o governo mal havia começado e já havia uma manifestação de confronto, para o confronto. Não dá, isso eu posso dizer, não dá para desqualificar ou desfazer ou minimizar uma manifestação que num sábado, feriado, ademais na Avenida Paulista, consegue reunir 50 mil pessoas. 50 mil pessoas é gente pra caramba. Eu vou dar uma cutucada nos meus amigos tricolores, torcedores do Fluminense. O Fluminense peleja para botar 50 mil pessoas no Maracanã. Não é toda hora. Então é um Maracanã cheio, quase. 50 mil pessoas. Não é pouca coisa. Sim, uma manifestação, e aí surgem hipóteses sobre as quais podemos falar. Uma manifestação menor do que aquela de fevereiro, que teve 3 vezes isso, né? 150, 160 mil pessoas, 180 para alguns. Essa de sábado terá tido algo como 50, talvez 60 mil pessoas reunidas, repito, uma enormidade, mas 3 vezes menor do que a outra. Mesmo com o bloqueio do X, muita gente apostava em que o bloqueio do X seria um propulsor. O bloqueio do X faria com que mais gente fosse às ruas. E isso não aconteceu, repito, não desfazendo desse enorme volume de pessoas. Não sei se outro líder político no Brasil hoje, o movimento político no Brasil hoje, consegue reunir mais gente sob convocação do que Bolsonaro. Uma hipótese, e é uma hipótese, e apresento aqui porque é algo sobre o que eu tenho pensado, uma hipótese para o não crescimento do evento em relação ao último, seria o cansaço das pessoas por uma pauta repetida. O que Bolsonaro, porque essa manifestação é de Bolsonaro, bolsonarista, certo? O que Bolsonaro, ademais inelegível, isso tem um peso subestimado. Ele já estava na última, lá no começo do ano? Sim, mas o tempo passa, né? E as percepções se sedimentam. Surgem, inclusive, outras lideranças. Por exemplo, Pablo Marçal.
O que Bolsonaro tem a oferecer para o seu público? Porque em fevereiro foi o mesmo discurso. Fora Alexandre de Moraes, impeachment de Alexandre de Moraes, o Supremo é de Lula, Lula e Supremo contra o Brasil, Bolsonaro perseguido. O discurso é esse. De lá para cá, isso evoluiu como? A pessoa vai sair de casa, por radicalizada que seja, vai sair de casa no sábado, ademais feriado, para ouvir aquilo que já ouviu no passado, aquilo que está em todo lugar, aquilo que é um mantra repetido. Então, pouca capacidade de mobilização. Me parece que as pessoas reagem e se mobilizam diante da perspectiva de alguma coisa acontecer. A reunião bolsonarista de sábado fez ou faz pressão especial sobre Rodrigo Pacheco? É capaz de mobilizar o Senado para a abertura de um processo de impeachment inédito contra o ministro Alexandre de Moraes? Alguma coisa se pode mover a partir daquilo ali? Por apaixonada que seja a leitura, não.